Olá, tudo bem? Hoje nós vamos ver razão entre dois números, tá? E depois também divisão proporcional. Então, vamos começar aqui. Sendo A e B dois números reais com B diferente de zero, denomina-se razão entre A e B o quociente A sobre B ou A para B, né? São duas formas aqui de indicar a razão, né? Esse A sobre B ficaria melhor assim, né? A sobre B. Ok. Lembrando que esse denominador aqui, né? Porque aqui a gente tem o numerador, né? Numerador. E aqui o denominador. Né? Denominador. Esse denominador de baixo, né? Denominador, ele tem que ser diferente de zero. Não pode ser zero aqui embaixo, tá ok? Então, a razão pode ser lida das seguintes maneiras. Razão de A para B, ou A está para B, ou simplesmente A para B, tá ok? Vamos ver isso aí no exemplo, fica mais prático. Numa partida de basquete, Rafael fez 15 arremessos, acertando 9 deles. A razão entre o número de acertos para o número total de arremessos é... Aqui já está resolvido, mas vamos fazer novamente, né? Então, o que acontece? O total de arremessos foi de 15 e ele acertou 9, certo? Então, essa é a razão entre o número de acertos para o número total de arremessos, 9 para 15. O que a gente pode fazer aqui é simplificar essa razão, né? O que não deixa de ser uma fração. Nós vamos dividir em cima e embaixo por um mesmo valor, que nesse caso vai ser 3, porque 9 dá para dividir por 3 e 15 por 3. Nós vamos chegar a 3 quintos. Ou seja, a cada 5 arremessos, ele acerta 3. Certo? É o que ele diz aqui, ó. Rafael acertou 3 arremessos para cada 5 lançamentos. Se eu quisesse saber em cada 10 lançamentos, basta multiplicar por 2 aqui. Desde que eu multiplique por 2 em cima também, eu vou ter 6 sobre 10. Tá? Ou seja, a cada 10 arremessos, ele acerta 6. Beleza. Se a gente quiser adiantar aqui um pouquinho, nós não chegamos ainda na aula de porcentagem, mas se eu quiser levar isso aqui para um percentual, eu posso fazer o seguinte, posso multiplicar aqui embaixo por 10 e aqui em cima também por 10, né? O que eu faço em cima, tenho que fazer embaixo e vice-versa. Aqui vai dar 100 embaixo, certo? E 6 vezes 10, 60. Ou seja, 60 sobre 100, que é o percentual de 60%. Ele teve 60% de aproveitamento nesses arremessos. Ok? Mas isso aqui não é o objeto do estudo nosso por enquanto. Nós paramos aqui, ó, tá? No 3 quintos, né? Que é a razão de acertos para o número de arremessos. Tá ok? Vamos ver um segundo exemplo. Aqui. Sabe-se que a população brasileira é de aproximadamente 200 milhões de habitantes. Se em cada 10 habitantes, 3 vivem no campo, qual é a população rural do Brasil? Mesma coisa, aqui já está resolvido, né? Nós vamos fazer novamente aqui. Tá? Nós vamos fazer igualzinho tá ali. Tem a cidade, tá? Tem a cidade e tem o campo. Tá? O que ele está dizendo ali é o seguinte, em cada 10 habitantes, 3 vivem no campo. Então, eu tenho 3 no campo. E 7 na cidade, que vai dar o total de 10 que ele está falando no início. Em cada 10, 3 no campo. Significa que eu tenho 3 morando na cidade.
que eu vou fazer agora? Nós já vamos começar a entrar no conceito de divisão proporcional, que vai vir logo adiante. Eu vou pegar os 200 milhões, tá? Os 200 milhões, milhões, e vou dividir por esse 10 aqui, por essa soma, tá? Bom, quando eu faço essa divisão, aqui vai dar 20 milhões. Né? Bastaria cortar um zero com um zero daqui se a gente fosse simplificar, né? Bom, o que são esses 20 milhões aqui? É chamado de constante de proporcionalidade, tá? Basta agora eu vir aqui e multiplicar por 20 milhões e aqui também. Mais 3 zeros, né? 7 vezes 20 vai dar 140, com aquele monte de zeros lá, né? 140 milhões, certo? E 3 vezes 20, 60 milhões. Tá? Então, a população rural do Brasil é de 60 milhões de habitantes. E a que mora na cidade, se ele estivesse perguntando, é de 140 milhões. Perceba que se eu somar esses 140 milhões com os 60 milhões, eu tenho que voltar lá nos 200 milhões. Tá? Então foi feita a divisão proporcional aqui. Tá? Isso a gente vai utilizar logo, logo. Vamos adiante. Grandezas diretamente proporcionais. Vamos lá. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando, aumentando uma delas, a outra aumenta na mesma razão. Tá? Eu vou acrescentar aqui que se eu diminuir uma delas e a outra também diminuir na mesma razão, continua sendo diretamente proporcional. Tá, ok? Então, tanto faz. Aumentou, é diretamente proporcional. Diminuiu, também é diretamente proporcional. Tá, ok? Um exemplo muito claro está aqui, ó. Um carro, né, um automóvel, em 1 hora, percorre 90 km. Se eu aumentar o tempo de viagem dele, a distância percorrida também vai aumentar. Se eu aumentar mais ainda, a distância percorrida aumenta mais ainda. Por outro lado, se eu diminuir esse tempo aqui, se eu colocar meia hora aqui, por exemplo, fica claro para a gente que ele vai andar 45 km. Né? Então vamos lá. Se em 1 hora ele está andando 90 km, se eu usar 30 minutos, que é, né, a meia hora, em 30 minutos, ele vai percorrer 45 km. Exatamente a metade dos 90 que ele percorreria. 45 quilômetros que ele percorreria em 1 hora. Né? Perceba que aqui está subindo, né? Sempre. Aqui é o dobro, ele vai andar o dobro, né? Daqui para cá é o triplo, e aqui ele vai andar o triplo. Então, se eu diminuir o tempo pela metade, a quilometragem cai pela metade. Então, veja, tanto faz. Aumentou. Diminuiu aqui para meia hora, a quilometragem rodada diminuiu. Estamos diante de grandezas diretamente proporcionais. Tá, ok? Então, as grandezas tempo e distância são diretamente proporcionais. Vamos ver isso daí na forma de problemas. Né? Divisão em partes diretamente proporcionais. Imagine a seguinte situação. Uma microempresa irá repartir parte do seu lucro anual entre seus 3 funcionários, conforme o tempo de serviço de cada um na empresa. Quem tiver mais tempo de serviço receberá mais dinheiro. Perceba, então, ó, quanto maior o tempo, maior a quantidade em dinheiro. Certo? Então, é diretamente proporcional mesmo. Serão divididos, portanto,
R$ 4.900 entre os funcionários A, B e C, com 3, 5 e 6 anos de serviço, respectivamente. Aí a gente quer saber quanto que vai receber cada funcionário. Vou fazer aqui ao lado o que já está pronto aqui, ok? Então vamos lá. Aqui eu tenho o funcionário A, funcionário B e o funcionário C. Vou pôr o tempo de serviço de cada um, tá? O A tem 3 anos de serviço, o B tem 5 anos de serviço e o C tem 6 anos de serviço. Somando isso daqui, nós temos 6 e 5, 11, com 3, 14. Vamos usar o mesmo caminho que a gente usou lá atrás. Vou pegar os R$ 4.900, tá? E vou dividir por 14. Isso vai dar, eu vou perder tempo fazendo a conta aqui, vai dar exatos 350. Tá ok? Aqui resta o zero. Esse 350 que eu encontrei, nós chamamos de constante de proporcionalidade. Não é isso que a gente viu lá atrás? Constante de proporcionalidade. Basta vir agora aqui e multiplicar tudo por 350. 350, 350 e 350. Tá? 3 vezes 350 vai dar 1.050, certo? 1.050. 5 vezes 350, 1.750. E o 6 vezes 350, que é o dobro disso daqui, né? É 2.100. Tá? O funcionário A vai receber 1.050. O funcionário B vai receber 1.750. E o funcionário C, que está com mais tempo de casa, né? Mais tempo de serviço, vai receber a maior fatia do bolo, que é de R$ 2.100. Quando eu somo tudo isso daqui, eu tenho que voltar lá nos R$ 4.900. Se não der certo essa soma, significa que a gente errou em algum lugar, né? Se isso foi dividido em 3 partes proporcionais, e quando a gente somar isso daqui, nós temos que voltar no total de 4.900. Tá ok? Ele conclui aqui, né? Os funcionários A, B e C receberão 1.050, 1.750 e 2.100, respectivamente. Tá ok? Vamos adiante. Olha o exemplo 2. Dividir o número 928 em 3 partes, tais que sejam ao mesmo tempo diretamente proporcionais a 2, 5 e 7 e a 4, 3 e 5. Tá? Tem que ser diretamente proporcionais ao mesmo tempo. Tá? Então tem que ser a essa sequência e a essa sequência também. Tá? Então, vamos repetir o que já está feito ali. Primeira parte, segunda parte e terceira parte. Tá? Bom, vamos lá então. A primeira sequência é de 2, depois 5 e depois 7. Só que ele não é diretamente proporcional só a isso. Ele é diretamente proporcional também a uma outra sequência que eu tenho que colocar aqui. 4, 3 e 5. Tá? Nós vamos multiplicar isso primeiro, porque para depois seguir o procedimento que a gente estava usando. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 3, 15. E 7 vezes 5, 35. Tá? Agora sim, nós vamos trabalhar com esses 3 valores e seguir o procedimento que a gente estava utilizando antes. Somando isso aqui tudo, vai dar um total de 58. Tá? Qual era o próximo passo? Pegar o valor que vai ser dividido, que no caso é 928, e vamos dividir pelo 58, certo? Ok. Isso vai dar 16, tá? Quando a gente fizer essa divisão vai dar 16, que a gente chama de
constante. Né? É a nossa constante de proporcionalidade. O que eu faço com ela? Venho aqui e multiplico. Vezes 16, vezes 16 e vezes 16. Vamos ver quanto que dá. O 8 vezes 16 vai dar o 128. O 15 vezes 16, 240. E o 35 vezes 16, 560. Aqui está a divisão proporcional que a gente precisava fazer, sendo diretamente proporcional a 2, 5 e 7 e ao mesmo tempo 4, 3 e 5. Qual foi a diferença então? Como tinha duas sequências aqui, para eu seguir a proporcionalidade, primeiro eu multipliquei esses valores para depois seguir o procedimento que a gente estava utilizando. Tá ok? Bom, por enquanto é só. Daqui a pouco a gente entra numa outra aula resolvendo exercícios a respeito desse assunto, tá ok?